Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, no Instagram e noutras redes sociais. Repetimos o nosso pedido de colocarem gostos, de partilharem e, sobretudo, de subscreverem no YouTube o canal da radiotransforma.net. Basta colocar um clique em subscrever e está subscrito. É fácil, é de graça e é muito importante para este projeto. Começamos por falar, como habitualmente, de Portugal, e começamos a falar por um dilema de dois partidos. Por um lado, o dilema do PSD nos Açores. O PSD nos Açores consegue fazer uma governação como o fez o PS aqui no continente. Embora não tendo a maioria de votos, não sendo o primeiro partido mais votado, a verdade é que com os outros partidos de direita, incluindo o Chega, consegue fazer uma maioria. Portanto, teria condições para governar se conseguisse uma coligação, de qualquer modo, uma geringonça qualquer com o Chega. No entanto, há um dilema que tem de enfrentar o PSD. O PSD tem de pensar seriamente nos efeitos que a nível nacional teria uma coligação com o Chega nos Açores. No fundo, a coligação com o Chega nos Açores seria o colocar o Chega dentro do espectro dos partidos democráticos. E, efetivamente, o Chega é tudo menos um partido democrático. É um partido racista, é um partido xenófobo, é um partido que tolera pouca liberdade de expressão, é um partido corrupto, profundamente corrupto. E cínico relativamente à corrupção, porque, dizendo embora que luta contra a corrupção, no fundo, os seus dirigentes, como já ficou demonstrado por Mariana Mortágua, são profundamente corruptos. Aliás, grande parte da gente que está no Chega, uma boa parte da gente, dos dirigentes, da gente que no fundo esteve na origem do Chega, vem de outros partidos de extrema-direita, nomeadamente do partido neonazi PNR, e esses são criminosos, condenados pela justiça, e o Chega não se pode libertar dessa carga, não consegue libertar-se por mais que se afirme como um partido democrata. Portanto, o PSD está, no fundo, condicionado pela necessidade de uma aliança do Chega para ascender ao poder nos Açores e também pelos efeitos que essa aliança tem a nível nacional. Isto é, se o PSD não aceitar a coligação com o Chega, dizem que ele tinha hipótese de ter o poder e não quis. Tinha hipótese de ser uma alternativa ao PS e não quis. Se aceitar coligar-se com o Chega, a nível nacional terá um grave problema de manchar a sua imagem democrática. Há algo parecido também com o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, que votou na generalidade contra o orçamento, agora irá fazer propostas na votação na especialidade e depois esperamos pela votação final global, que será, em princípio, no dia 13 ou 15 deste mês. Ora, na votação final global, efetivamente, o Bloco de Esquerda pode abster-se. Se abstiver, como se abstiveram o Partido Comunista, os Verdes, o PAN e as independentes, as duas deputadas independentes que saíram do PAN e do LIVRE,
depois se abstiver, o orçamento passa. Se não se abstiver, se votar contra, votar ao lado do Chega, será sempre uma ignomínia que será lançada contra o Bloco de Esquerda. E certamente que o eleitorado, particularmente o eleitorado socialista, que frequentemente se desloca do Partido Socialista para o Bloco de Esquerda, e até o outro eleitorado do Partido Comunista e até do PSD, não lhe perdoarão ter votado ao lado do Chega contra o orçamento. É outro dilema que tem o Bloco de Esquerda. Votou contra o orçamento na generalidade e agora, se votar contra o orçamento na votação no final global, será considerado um aliado do Chega, com as consequências que isso implicará para a sua imagem. Não deixamos também de falar agora de outro problema em Portugal, que é um problema que se verifica noutros países. É, com as medidas de proteção sanitária, há simultaneamente em Portugal, também noutros países, manifestações contra essas medidas de proteção sanitária, nomeadamente contra o confinamento e contra o uso de máscaras. Trata-se de algo repugnante, de um egoísmo, de um sectarismo, de uma arrogância inacreditável por parte de quem defende isso. E é inacreditável que haja indivíduos que se dizem médicos a estarem a lutar contra isso. Porque é mais que sabido que o uso da máscara é uma das grandes proteções contra o Covid. E neste momento em que a saúde dos portugueses está posta à prova, em que a Covid está a disparar em todos os países europeus e também em Portugal, que vai seguir certamente o rastro de todos os países europeus, é verdadeiramente criminoso continuar a defender esse tipo de comportamentos, de manifestações contra a obrigatoriedade do uso de máscara, contra as decisões de confinamento por determinadas áreas. Esperamos que o povo português seja sensato, e é certamente, e repudie veementemente esse tipo de manifestações que são verdadeiramente criminosas. E daqui passamos para a corrupção em Moçambique e a repressão em Angola. Foi neste momento a ser pedida a extradição para os Estados Unidos da América por corrupção de um ex-ministro das Finanças de Armando Guebuza durante vários anos. O ex-ministro das Finanças Cheng, um apelido chinês, está preso na África do Sul por corrupção e os Estados Unidos pedem também a sua extradição por corrupção. A corrupção é endémica em Moçambique, particularmente foi endémica, foi terrível, foi devastadora no tempo das presidências de Armando Guebuza, particularmente com os negócios criminosos de seu filho, e infelizmente Moçambique não está a lutar contra a corrupção. Outros países pedem a extradição de ministros seus, e seria interessante também ver como o seu Presidente da República, Armando Guebuza, e não se sabe até que ponto, agora com este Presidente, as coisas não continuarão pelo mesmo caminho. Ninguém é julgado, ninguém é condenado por corrupção num país onde a população vive na maior das misérias, num país onde se a riqueza, se não houvesse corrupção e se a riqueza estivesse equitativamente distribuída, a generalidade da população não sofreria como sofre. É algo que não deixamos aqui de assinalar e de nos indignar, porque são os nossos irmãos moçambicanos que estão em causa. Assim como estão em causa os nossos irmãos angolanos, porque em Angola a corrupção é também, foi devastadora, continua a existir, embora em menor grau agora, podemos dizer que em menor grau, a clique dos Santos que foi afastada do poder, essa clique neste momento já não tem o poder que tinha,
Mas a corrupção continua e, sobretudo, aquilo que pensávamos que não iria acontecer, que era a repressão continua com João Lourenço. Nas manifestações recentemente havidas em Angola, a repressão fez sentir, prisões em massa e julgamentos arbitrários que estão a ser feitos contra a liberdade de manifestação do povo angolano. Aqui também deixamos a nossa indignação por esse comportamento repressivo de João Lourenço, que tínhamos pensado que iria alterar completamente a política de Eduardo dos Santos. Mas não, continua também com a repressão, certamente não tão grave como no tempo de Eduardo dos Santos, onde as pessoas eram lançadas aos crocodilos, mas também com gravidade, como o atesta os acontecimentos desta semana. Vamos falar agora em França, também da tragédia que continua a assolar França. Foi um professor e agora foi numa igreja que foram assassinadas 3 pessoas, esfaqueadas mais e cortada a cabeça a uma pessoa por um fundamentalista islâmico. Tudo isto derivado, no fundo, das caricaturas de Maomé e do combate que a religião islâmica está, ou pelo menos uma facção islâmica está a levar a cabo contra outras religiões. Cumpre dizer que talvez isto não seja falado, mas cumpre dizer que as caricaturas de Maomé não são tanto caricaturas de Maomé que já lá foi e que certamente criou uma religião que era mais tolerante, muito mais tolerante do que o islamismo de hoje. O islamismo, no tempo de Maomé, consentia a convivência com os judeus, consentia a convivência com os cristãos, mais do que os próprios cristãos consentiam a convivência com os muçulmanos. Agora, não é assim. Há fundamentalismos islâmicos e esses fundamentalismos estão ancorados no poder. Veja-se o poder de Erdogan na Turquia. Erdogan está desesperadamente a tentar manter o poder, ele que perdeu a Câmara de Istambul, ele que vê que o poder lhe está a fugir em próximas eleições, ele agarra-se à religião para se manter no poder. É um indivíduo megalómano, é um indivíduo repressor, é um indivíduo corrupto e, no fundo, aquilo que essas caricaturas fazem não é caricaturar Maomé, mas é caricaturar estes representantes do islamismo, como Erdogan e aqueles ministros, nomeadamente da Malásia, da Tailândia, indivíduos profundamente corruptos e que agora justificam os assassinatos em França. É importante que isto seja dito e é importante que também Macron seja claro. É contra esses fanáticos, contra esses corruptos, contra esses assassinos que existem as caricaturas e que existe a liberdade de expressão. São eles que, no fundo, invocam a figura de Maomé em vão. São eles que caricaturizam mais a figura de Maomé do que os franceses. E é a ditadura saudita, são os criminosos sauditas, corruptos, ladrões, bandidos, que caricaturizam mais a figura, de certo modo, tolerante de Maomé do que os caricaturistas franceses. E isso deve ser dito, e infelizmente nem sempre é dito, porque as caricaturas, repete-se, são contra esses fanáticos, esses representantes do pior que tem o islamismo. O Ocidente não pode, de modo nenhum, abdicar da luta contra esses corruptos que se valem do islamismo para atacar o Ocidente e manterem o seu poder. Ainda bem que Macron, embora nem sempre com a sabedoria que devia utilizar, nomeadamente nem sempre distinguindo
Maomé e a religião muçulmana destes indivíduos que agora a representam e que falam em seu nome, nem sempre Macron esclareceu como devia o mundo islâmico do sentido dessas caricaturas e do sentido da defesa da liberdade que o Ocidente deve fazer. Esperamos que isso passe a ser esclarecido devidamente para que a postura de defesa da liberdade do Ocidente não seja confundida com uma postura de combate religioso, que não é. E por falar de combate religioso, falamos também do Brasil e dos Estados Unidos. Primeiro, do Brasil. O Brasil com uma boa notícia. Finalmente, Lula e Ciro Gomes conseguiram encontrar-se e dialogar. Esperamos que deste diálogo saia uma unidade da oposição brasileira para combater esse regime corrupto e indigno que é o regime de Bolsonaro e dos generais. Repare-se que a pandemia tem estado a assolar o Brasil e o Brasil é o segundo país em número de mortos em todo o mundo. Repare-se que agora o próprio Ministro da Saúde, Pazuello, que se prestou a uma situação caricata, forçado por Bolsonaro, ele acabou por ser internado também com a Covid. Vamos a ver, estamos com curiosidade por ver o que vai acontecer. E apesar disso, Bolsonaro continua com elevadas intenções de voto, à volta dos 40%, o que é gravíssimo e revela só a divisão e a incompetência da oposição brasileira, particularmente da oposição da esquerda. Repare-se que o Real, manifestando aquilo que é a opinião dos mercados sobre o Brasil, desvalorizou-se como nunca. No tempo de Lula, o real estava equiparado ao dólar, um dólar valia R$1,50. Neste momento, um dólar vale R$5,50. Reparem a desvalorização incrível que o real sofreu em relação ao dólar. Repare-se que, inclusive, a Petrobras passou agora a ter gravíssimos prejuízos. Foi vendido o melhor da Petrobras e a Petrobras continua a dar prejuízos. É o descrédito total da política de Paulo Guedes e de Bolsonaro. Mas nem assim, infelizmente, o Brasil acorda para a política criminosa e de terra queimada que Bolsonaro, Guedes e os generais estão a levar a cabo neste país irmão. Finalmente, falamos de Trump. Só muito brevemente. E para alertar que a China acredita já que Biden ganhou as eleições. Certamente que a China tem dados muito concretos sobre os resultados eleitorais e por isso os médias chineses têm atacado Biden de uma maneira extremamente agressiva. Claro que, como já disse aqui no programa anterior, Trump interessa mais à China do que Biden. Trump representou para a China e para os politólogos chineses e para os dirigentes chineses o acelerar do declínio da América, o acelerar do declínio do Ocidente. E uma vitória de Biden significará uma diminuição desse acelerar do declínio. Pelo menos o declínio não acelerará, continuará a existir, mas não de uma maneira acelerada como existiu nesta governação de Trump. Iremos falar do declínio do Ocidente e da aceleração do declínio do Ocidente que Trump
está a protagonizar no próximo programa. E iremos procurar que o próximo programa seja praticamente, se não for só, mas seja praticamente só sobre uma análise desse declínio do Ocidente, que foi previsto por Oswald Spengler em 1918, num livro famoso intitulado O Declínio do Ocidente, e essa previsão de Oswald Spengler está-se a confirmar, e vamos falar das razões dessa confirmação e das consequências, das causas e das consequências desse declínio num próximo programa. E com isto despeço-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, no Instagram, noutras redes sociais, pedindo-lhes mais uma vez que partilhem, que coloquem gostos, que subscrevam no YouTube o canal da Rádio Transforma. Basta clicar em subscrever para que este programa, para que a Rádio Transforma atinjam os seus objetivos de esclarecimento, de reflexão e debate. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.